Mas, digamos que a batata quente está do lado de Pilatos, porque Jesus está maniatado ali. E os dirigentes estão todos ali a acusá-lo. E agora? Ele vai ficar por Jesus ou vai ficar do lado dos dirigentes, da acusação dos dirigentes? Mesmo sem convicção pessoal, vai, se calhar, optar pela tese, pela acusação dos dirigentes dos judeus. Estão todos ali em uníssono. E a apertar com ele para que tome a decisão deles, para que subscreva, assine por baixo a condenação que eles já fizeram deste Jesus, deste seu compatriota, Jesus, o camponês de Nazaré, o filho de Maria. E então, em cada festa de Páscoa, segundo a narrativa de Marcos e os outros evangelhos confirmam, Pilatos, historicamente, não será bem assim. Não era sempre em cada festa de Páscoa. De vez em quando. Uma espécie de amnistia. Mas era mais nas datas do Império. Uma espécie de amnistia. Mas apenas para um preso. Não era assim uma amnistia muito grande. Era apenas para um sobretudo. Mas aqui generaliza, e diz em cada festa de Páscoa, as narrativas dos Evangelhos generalizam uma coisa que era assim ocasional e excepcional. E por razões do Império, não por razões das festas dos judeus. A Páscoa era a festa principal. Portanto, até historicamente é muito pouco provável que isto aconteça precisamente na festa da Páscoa, porque era a semana mais perigosa para o Império, em que havia sempre a tentação de fazer sublevações e tal, naquele ajuntamento todo, muitos milhares de judeus que vinham da diáspora, confluíam todos para Jerusalém naquela semana. Portanto, dar uma amnistia a algum deles naquela semana tinha também o efeito, digamos, de desarmar o ódio da parte dos judeus contra o Império, contra a presença do Império. Tinha um certo efeito também desmobilizador o facto de fazer uma amnistia. Deixa eu ver quem vai ser o sortudo este ano. E então aqui generaliza e diz: em cada festa, como era a Páscoa, a festa sem mais é sempre a Páscoa dos judeus, dos dirigentes judeus. E as populações judaicas são vítimas dessa festa da Páscoa. Ora, em cada festa que toca a Páscoa, Pilatos costuma soltar-lhes, pôr em liberdade, pôr à solta. Não é bem pôr em liberdade, era pôr à solta, tirar da prisão. Não significa, quando se solta da cadeia, da prisão alguém, não significa que seja a liberdade. Que ele sai, deixa de estar preso, mas pode continuar a ser o mesmo criminoso, se era criminoso antes. Se era ladrão, pode continuar, apanha-se cá fora e se calhar no dia seguinte já está outra vez preso por outro assalto que fez e foi apanhado. A liberdade é outra coisa. É outra coisa, muito diferente. Mexe com o nosso ser. E então era costume soltar-lhes um preso que eles pedissem. Eles são certamente os judeus. Havia, ou por indicação se calhar dos dirigentes do judaísmo, que também gostavam de ser eles a formalizar esse pedido, para depois ficarem com aquele ascendente sobre as populações. Olha que bons que eles são os nossos dirigentes. Ficavam reconhecidos aos dirigentes do judaísmo. Havia um preso, entre muitos presos judeus, havia um chamado Barrabás, preso com os insurretos, que havia cometido um assassínio durante a revolta. Portanto, uma pequena insurreição, e eles tinham certamente assassinado um soldado romano. E Barrabás era o chefe desse bando. A multidão chega, parece que até neste momento eu não estava ali, ainda só estavam os dirigentes. A multidão chega e começa a pedir a Pilatos o que ele costumava conceder.
Então a multidão está distinta dos dirigentes. Chega e a multidão pede, solta-nos um, faz aquilo que é costume fazer na Páscoa. Isso não é costume, nesta Páscoa faz isso e tal. Solta-nos um preso. Faz uma amnistia para um. Ao menos para um. Há um sinal assim de boa vontade do poder do imperial. Estamos na festa da Páscoa, que celebra a libertação dos nossos antepassados no Egito dos faraós. Vá lá, hoje estamos aqui. O nosso país parece estar transformado num Egito, em ponto pequeno, com faraós. Eram os faraós os dirigentes do judaísmo. E eram faraós os representantes do império, é claro. Eram os novos faraós. Portanto, estamos outra vez na casa da opressão, num país de opressão, como no antigo Egito dos faraós. Soltam-nos um, dá um sinal assim. Promove lá essa amnistia para um. E começa a pedir que conceda o que costuma, que faça o que é costume, que solte um preso. E Pilatos responde. Vem como Pilatos continua sem ser nomeado pela sua função. Pilatos aproveita essa sugestão. Olha, vai ser uma boa ocasião para eu não condenar este camponês desarmado e aqui maniatado, que eles estão aqui a acusar. Bem-me entregar. Nunca se viu tal coisa da parte dos dirigentes do judaísmo. E então, aí está, olha que bom vos sugerir disso. É uma boa oportunidade de eu passar a responsabilidade para a multidão. E de ser vós quem vai deliberar sobre a sorte de Jesus, o destino de Jesus. E então pergunta logo, aproveita essa deixa e diz: sim, está bem. Então quereis que vos solte o rei dos judeus? Estão a ver, está a gozar, a chamar rei dos judeus a Jesus. Quereis que vos solte o rei dos judeus? E põe essa pergunta à multidão que está a acabar de chegar. E os sacerdotes ficam à rasca, e atrapalhados. E se a multidão vai já gritar: sim! Pois a multidão tinha Jesus em apreço. Sim! Então eles ficaram todos mal. E o Pilatos tinha base popular contra os próprios dirigentes do judaísmo, tinha uma base popular para dizer: olha, como vês, a multidão dos judeus, ao contrário de vós, a multidão é a maioria, ao contrário de vós está a querer que eu liberte, que eu solte Jesus que vós prendeste, já condenaste à morte e tal, mas a multidão não está convosco. E portanto ficaram, não contavam com esta. E agora? Claro, faz a pergunta, mas tem de ficar ali um tempo para a população, para a multidão, é uma multidão, tem de deliberar. Se é assim de fazer ali alguma coisa, quem é que vamos agora? Vamos dizer Jesus? Sim, que queremos Jesus? E portanto Pilatos pergunta: quereis que vos solte o rei dos judeus? Quer dizer, que os vossos dirigentes estão aqui a apresentar como rei dos judeus, mas reis são eles. E eles é que estão a cravar-vos a vós, eles é que estão a dominar-vos a vós. Este, não. Este camponês, não. Os reis são eles, o poder são eles. E eles é que são outros David, para pior. E pergunta isto porque, diz aqui o Evangelho de Marcos, uma palavra assassina dos dirigentes judeus, do judaísmo, porque sabia que era por inveja, que é por inveja, que os sumos sacerdotes o tinham entregado a ele, o tinham levado ali. Era por inveja. Tinham inveja de Jesus. E eles têm o poder, mas não são a maioria. E portanto têm as populações todas sob o seu jugo, porque são o poder, e as populações subjugadas, não libertadas. Têm súbditos, não têm gente. Eu sou. Não tem. E então, por inveja, tem inveja de Jesus. Já vamos.